Vou logo avisando. Não sou de acreditar em assombração nem nada disso, tá? Sempre fui muito cético, daqueles que precisa ver para crer. Nunca dei bola para essas histórias de fantasma que o pessoal conta. Pensava comigo, deve ser imaginação, cansaço, ou então o povo querendo chamar atenção. Mas depois do que aconteceu naquele hospital do SUS onde trabalho, não sei mais o que pensar. E antes que você ache que é invenção minha, tem mais gente que viu também. Tem registro no livro de ocorrências, tem depoimento de outros funcionários e tudo. Trabalho como técnico de enfermagem no SUS tem uns 8 anos já. E quem trabalha no sistema público sabe como é a rotina, né? Falta funcionário, falta material. A gente se desdobra em 1000 para dar conta de tudo. Tem plantão que é tão corrido que nem dá tempo de ir no banheiro direito. Mas a gente faz o que pode, porque gosta do que faz. E foi numa dessas semanas de plantão na ala de geriatria que aconteceu essa coisa estranha que vou contar para vocês. A gente acaba criando uma relação meio especial com os pacientes mais idosos, sabe? Principalmente aqueles que não têm família para visitar, que são abandonados lá. É triste, mas acontece muito no SUS. Idoso sem família fica jogado, depende só da gente mesmo. Tinha essa senhora, não vou falar o nome dela por respeito, mas era uma idosa de uns 85 anos, internada com uma pneumonia bem forte. Ela já estava lá há quase um mês, não melhorava nem piorava. Ficava naquele limbo que a gente na enfermagem conhece bem. Sabe aqueles pacientes que parecem que só estão esperando uma coisa para poder partir? Então, ela era assim. Essa senhora era daquelas bem quietinhas, quase não falava com ninguém, respondia só o básico quando a gente perguntava como ela estava se sentindo. Às vezes ficava olhando pela janela com um olhar tão distante que parecia que nem estava ali, sabe? Mas tinha uma coisa esquisita. Toda noite, quando ia trocar os curativos dela ou dar algum remédio, ela me olhava com aqueles olhos azuis meio embaçados pela idade e falava baixinho. Eu vejo meu filho, ele tá me esperando. No começo nem dei muita atenção, achei normal. A primeira vez que ela falou isso, imaginei que era efeito dos remédios fortes que ela tomava ou confusão mental mesmo, coisa que acontece muito com os idosos internados. Ainda mais no SUS, onde às vezes a gente não consegue dar a atenção que deveria por falta de pessoal. Comentei com os outros enfermeiros e técnicos e todo mundo meio que ignorou. Quem trabalha em hospital sabe que idosos às vezes ficam confusos, veem coisas, chamam por parentes que já morreram faz tempo. É normal, a gente só concorda e segue a vida. Mas aí a senhora começou a falar isso toda santa noite, sempre na mesma hora, por volta das 3 da madrugada. E o que me chamou a atenção é que ela não parecia confusa quando falava, sabe? Não era tipo uma pessoa delirando. Ela parecia bem lúcida, até sorria de um jeito calmo, como se estivesse realmente vendo alguém ali. Confesso que comecei a sentir um arrepio toda vez que entrava no quarto dela nesse horário. Tem coisas que não dá para explicar direito, e essa sensação era uma delas. Era como se o ar ficasse mais pesado, mais frio perto da cama dela, mesmo com o ar-condicionado funcionando normal. Tinha dias que eu evitava passar no quarto dela nesse horário específico, pedia para algum colega ir no meu lugar, inventava desculpa. Não é que eu tivesse medo da senhora, longe disso. Era mais uma sensação estranha mesmo, como se tivesse algo ali que eu não conseguia ver, entende? E olha que já vi de tudo nesses anos de SUS. Gente morrendo, gente sofrendo, situações que você nem acredita que acontecem, mas aquilo era diferente. Daí, numa quinta-feira, estava de plantão com um colega, outro técnico. A gente estava na sala dos enfermeiros tomando um café para aguentar a madrugada, conversando sobre as dificuldades do sistema público de saúde, como sempre. Aí do nada, a gente ouviu um choro de criança vindo do corredor. Mas um choro mesmo, daqueles que corta o coração.
Meu colega olhou para mim e perguntou: "Tem criança internada aqui hoje?" Não tinha, né? A ala pediátrica do SUS fica em outro andar, bem longe da geriatria. A gente se olhou e levantou para ir ver o que era aquilo. Porque além de estranho, não podia ter criança andando sozinha pelo hospital àquela hora. Era contra as normas. Meu colega foi na frente e eu logo atrás. O corredor estava com aquela iluminação fraca de hospital à noite. Sabe? Metade das luzes apagadas para economizar energia e não incomodar os pacientes. O piso de hospital público é sempre aquele mesmo, você conhece, né? Aquele piso de granitina que faz barulho quando a gente anda. Mas o estranho é que a gente só ouvia os nossos passos. Se tivesse uma criança correndo, daria para ouvir os passinhos, entende? Quando a gente chegou no meio do corredor, meu colega parou de repente. Ele ficou paralisado, olhando para frente. Segui o olhar dele e vi... Tinha um menino ali. Um menino pequeno, devia ter uns 5 anos, de pijama listrado, descalço. O que mais me apavorou na hora foi que, bom, vou dizer logo, dava para ver através dele. Tipo, meio transparente, entende? Como nos filmes. Eu juro que dava para ver a parede atrás dele. Na hora pensei que estava ficando louco, efeito do cansaço, das noites mal dormidas emendando plantão no SUS, da pressão, sei lá. Esfreguei os olhos pensando que ia sumir, mas ele continuava lá. O mais estranho é que o menino estava parado, só olhando pra gente. Não estava chorando mais. Meu colega, que é mais corajoso que eu, chamou o menino. "Ei, garotinho, o que você está fazendo aqui? Tá perdido? Cadê seus pais?" O menino olhou pra gente e falou com uma voz que não parecia de criança. "Você viu minha mãe? Eu quero minha mãe." Foi um negócio tão sinistro que senti meu sangue gelar. A voz era infantil, mas tinha algo de velho nela, sabe? Como se fosse uma voz antiga. Meu colega começou a andar em direção ao menino e eu fiquei ali, sem conseguir me mexer. Tava paralisado de medo. Daí aconteceu o negócio mais assustador da minha vida. Algo que nunca vou esquecer enquanto viver. Quando meu colega estava chegando perto do menino, ele simplesmente sumiu. Não foi embora correndo, não entrou em nenhum quarto. Ele desapareceu, como fumaça. Num segundo estava lá, no outro não estava mais. Não teve barulho, não teve luz, nada. Só sumiu. Meu colega voltou branco feito papel. A gente nem conseguiu falar nada, só voltou para a sala dos enfermeiros e ficou lá, em silêncio. Eu não sabia nem o que dizer. E olha que normalmente sou tagarela. Achei que tinha sido uma alucinação coletiva, sei lá, algo assim. Talvez algum gás vazando no hospital, ou então a gente muito cansado mesmo. No SUS, a gente às vezes trabalha tanto que começa a ver coisas. Comentei isso com ele, mas meu colega jurava que tinha sido real. Disse até que sentiu um frio quando chegou perto de onde o menino estava. De manhãzinha, quando estava acabando o plantão, uma das enfermeiras veio avisar que a senhora idosa tinha falecido durante a noite. Fui ajudar nos procedimentos padrão, sabe como é. A gente lida com a morte no hospital público o tempo todo, faz parte do trabalho. Quando estava organizando as coisas dela para liberar o leito, encontrei uma foto antiga na mesinha de cabeceira. Era ela, bem mais nova, com um menininho no colo. Atrás da foto tinha uma data e uma frase: "Meu amado filho, para sempre 5 aninhos." Fiquei curioso e perguntei para a familiar dela, que veio reconhecer o corpo, sobre a história da foto. Foi quando ela contou que a senhora tinha perdido o único filho dela 50 anos atrás, quando ele tinha só 5 anos. O menino tinha morrido de uma febre que não identificaram a tempo. Isso foi bem antes do SUS existir, numa época que quem não tinha dinheiro para pagar médico particular simplesmente morria em casa. A familiar disse que a senhora nunca se recuperou direito dessa perda, que passou a vida toda falando do filho, guardando as coisas dele, como se ele ainda fosse voltar. Quando contei para o meu colega, a gente ficou em choque. A descrição do menino que vimos era exatamente igual à criança da foto.
O pijama listrado, o cabelo cortado de um jeito antigo, tudo igual. Nunca contei essa história para muita gente fora do hospital, porque sei que iam achar que é invenção ou que a gente estava cansado demais e imaginou coisas. Mas meu colega também viu, e outros funcionários do SUS já tinham relatado coisas estranhas naquele corredor antes. Depois disso, o pessoal do hospital público começou a falar mais abertamente sobre outras coisas estranhas que aconteciam lá. Tem uma técnica de enfermagem que jura que viu uma senhora idosa andando pela ala. E quando foi atender, descobriu que a paciente tinha morrido horas antes. Tem o pessoal da limpeza que se recusa a limpar certos quartos sozinhos, porque dizem ouvir vozes. Até médico, gente que estudou anos e anos e só acredita na ciência, já admitiu ter visto ou sentido coisas esquisitas. Agora, sempre que tô de plantão na madrugada e passo por aquele corredor do SUS, sinto um frio na espinha. Às vezes, acho que ouço passinhos de criança correndo, mas quando olho, nunca tem ninguém. Tem dias que sinto cheiro de bala de hortelã, sem ninguém comendo bala por perto. E tem vezes que quando tô cuidando de algum paciente terminal, principalmente criança, sinto como se tivesse mais alguém na sala, além de mim e do paciente. Sei lá se acredito em fantasmas ou vida após a morte, mas depois daquela noite comecei a prestar mais atenção quando os pacientes idosos falam que estão vendo parentes. Talvez eles realmente estejam vendo. Talvez, quando a gente está perto do fim, essa cortina que separa os mundos fique mais fina e dê para enxergar o outro lado. Só sei que, naquela noite, o filho da senhora finalmente encontrou a mãe dele depois de 50 anos separados. E por mais assustador que tenha sido, tem algo de bonito nisso, não acha? Como se a morte não fosse o fim, mas um reencontro. E olha, trabalho no SUS há anos. Já vi muito paciente partir. Muitos morrem sozinhos, sem ninguém segurando a mão. Então pensar que talvez tenha alguém esperando do outro lado traz um certo conforto. Não só para eles, mas para a gente que fica, sabe? E até para os profissionais como eu, que todo dia encaram a morte de frente e tentam fazer o melhor com o pouco que têm. Não vou dizer meu nome, nem o nome do hospital onde trabalho. Isso é para o meu próprio bem e para proteger quem não tem nada a ver com essa história. Só posso dizer que é um hospital do SUS aqui da minha cidade. E essa história que vou contar para o Portal do Medo é algo que aconteceu comigo há pouco tempo e que mudou minha forma de ver o mundo. Sou médico do pronto-socorro já faz um tempo. A gente que trabalha no SUS está sempre correndo, sempre com falta de tudo, mas fazendo o melhor que pode, né? E tem dias que são tranquilos, outros são um verdadeiro inferno. Mas aquela noite foi diferente de tudo que já vivi. Era um plantão estranhamente calmo para uma sexta-feira. Normalmente a emergência fica cheia de gente, mas naquela noite estava tudo parado. Tinha atendido só alguns casos rotineiros, nada grave. Eu até comentei com a enfermeira que isso era esquisito, que quando está assim tão calmo é porque vem bomba depois. Eu estava na sala dos médicos, preenchendo umas fichas, quando o telefone tocou. Era quase 2 da manhã. Atendi meio sonolento, porque já estava emendando 2 plantões. Era um dos maqueiros novos. Doutor, desculpa incomodar, mas chegou um paciente aqui que... Assim, ele tá meio estranho, não fala nada com a gente, não tem documento, nem sei como veio parar aqui. Perguntei onde tinham colocado ele. Sala 19, doutor, a única que estava vazia. Peguei meu estetoscópio e um prontuário e fui andando pelo corredor. E aí senti uma coisa estranha. O corredor parecia mais escuro que o normal, as luzes piscavam mais e tinha um cheiro diferente. A gente já está acostumado com cheiro de hospital, né? Mas aquele era outro tipo de cheiro. Era como carne podre, sabe? Um cheiro forte que dava enjoo. Quando cheguei na porta da sala 19, parei um pouco. Respirei fundo e entrei.
A sala estava na penumbra, só com aquela luz fraca de emergência. E lá estava ele, sentado na maca, de costas para mim, um homem magro, os ombros caídos, a cabeça baixa. Estava com aquela camisola de hospital e dava para ver a coluna dele marcando a pele. E cara, a pele dele era branca demais, como se não tivesse sangue ali. Boa noite, senhor. Sou médico. O senhor pode me dizer o que está sentindo? Ele não se mexeu. Continuou de costas, parado. Achei que talvez fosse surdo. Então me aproximei e toquei o ombro dele. E aí senti uma coisa que nunca vou esquecer. A pele dele estava gelada. Não era um frio normal, de febre ou de quem passou tempo no frio. Era um frio de morte, como tocar num defunto. Tirei a mão na hora, como se tivesse levado um choque. Senhor, o senhor está me ouvindo? Dei a volta na maca devagar para ficar de frente para ele. Meu coração já estava acelerado, suando frio. Foi quando vi o rosto dele. Meu Deus! Aquele rosto parecia que tinha sido destruído. A boca dele estava toda rasgada, os lábios completamente estraçalhados, como se alguém tivesse arrancado eles. Os dentes estavam quebrados e tinha sangue seco por toda parte. Parecia que ele tinha tentado arrancar a própria língua. O queixo tremia, fazendo um barulho de coisa batendo. Os olhos afundados, sem vida. Dei um passo para trás, quase caí. Minha mão tremia tanto que mal conseguia apertar o botão do interfone na parede. Preciso de ajuda na sala 19. Agora. Foi quando ele se mexeu. A cabeça dele levantou de repente, como se algo puxasse. E aqueles olhos vazios me encararam. A boca dele, aquele buraco sangrento, começou a se mexer, como se quisesse falar. Ele falou um nome. Doutor Almeida. Senti meu corpo gelando. Doutor Almeida. Eu conhecia esse nome. Todo mundo no hospital conhecia. Era um médico antigo que tinha se matado ali mesmo, no hospital, uns 20 anos atrás. Diziam que ele tinha sido encontrado enforcado na sala de descanso, depois que perdeu um paciente na mesa. Como você sabe esse nome? Ele sorriu. Não dá nem para chamar aquilo de sorriso. Foi uma contorção naquele rosto destruído. E então começou a se levantar da maca. As juntas dele estalavam como se estivessem quebrando. Ele foi se erguendo e parecia ficar mais alto a cada segundo. As costas dele pareciam ter mais vértebras do que seria normal. E enquanto ele se levantava, um líquido escuro e grosso começou a escorrer daquela boca sem lábios. Não era sangue. Era algo mais grosso que pingava no chão fazendo barulho. As luzes da sala começaram a piscar mais rápido. Pisca, pisca, pisca. E numa dessas piscadas ele sumiu. Assim, do nada. Num segundo ele estava lá, se erguendo na minha frente. No outro, a maca estava vazia. Só restava um rastro daquele líquido preto no chão, que ia da maca até a porta da sala. Fiquei paralisado. Não sei quanto tempo fiquei ali, olhando para a maca vazia. Só sei que quando a enfermeira chegou, me encontrou encostado na parede, branco como papel. Cadê o paciente, doutor? Ele sumiu. Claro que ninguém acreditou em mim. Acharam que eu tinha dormido em pé, que tinha sonhado. Revirei o hospital inteiro com a segurança. Nada. Nenhum sinal daquele homem. 3 dias depois, o segurança que trabalhava no monitoramento das câmeras não apareceu para o trabalho. Ninguém conseguiu contato. A família registrou desaparecimento. Nunca mais ninguém viu ele. Antes de sumir, ele tinha deixado um relatório estranho. Dizia que as câmeras da sala 19 tinham registrado a porta se abrindo sozinha, exatamente às 3 da manhã daquela noite. Depois disso, pedi transferência para outro hospital. E até hoje, eu não entro em salas com o número 19. E se você trabalha no SUS, especialmente em hospital antigo, fique atento. Tem coisas que a medicina não explica. Portal do Medo, essa foi minha história. E, infelizmente, foi tudo real. Olha, antes de contar essa história, quero deixar uma coisa bem clara.
Eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão, sabe? Nunca acreditei muito em coisa sobrenatural, fantasma, essas coisas. Tipo, eu trabalho na área da saúde faz mais de 10 anos. A gente aprende a ser bem racional, a procurar explicação científica para tudo. Já vi muita gente morrer, muita gente nascer, e nunca tinha presenciado nada que não pudesse ser explicado pela medicina. Então, assim, não sou de ficar inventando história não, tá? O que vou contar aconteceu mesmo, e tem várias testemunhas, outros profissionais que estavam no hospital público naquela noite. Trabalho como enfermeira no SUS faz uns 12 anos já. E quem conhece o SUS sabe como é, né? Falta de tudo. A gente sempre correndo, poucos funcionários para muitos pacientes. A gente faz o que pode com o que tem. A maioria das pessoas só reclama do SUS, mas não vê o tanto de vida que a gente salva lá todo dia, com pouquíssimos recursos. Enfim, eu estava nesse plantão na UTI, e olha que lá é um lugar que mexe com a cabeça da gente. É muito barulho de aparelho, gente entre a vida e a morte. Aquele cheiro de hospital que impregna, sabe? É pesado. Era um daqueles plantões bem puxados, a equipe pela metade, porque teve gente que ficou doente. Aí a gente acaba correndo mais que o normal. Na UTI tinha essa menina, não vou falar o nome dela, mas era uma criança de 9 anos só, coitadinha. Ela estava em coma fazia quase um mês por causa de um acidente de trânsito. A família dela sofreu muito, mas a mãe, Nossa Senhora, essa vinha todo santo dia. Não falhava nunca, era tão bonito de ver. Ela chegava, sentava do lado da cama, pegava a mãozinha da filha e ficava conversando com ela, contando as coisas da escola, falando dos amiguinhos que estavam mandando carta, fazendo desenho. Essas coisas de criança. Toda vez falava a mesma frase. Filha, a mamãe tá aqui, volta pra mim. Dava um aperto no coração, sabe? A gente que é mãe, então, sente ainda mais. A gente vê cada história triste no hospital público, que às vezes é difícil não levar os problemas pra casa, viu? Só que nesse dia que vou te contar, a mãe dela não apareceu. Achei estranho, porque ela era pontual demais, nunca faltava. Mas aí um familiar da menina ligou, avisando que a mãe tinha sofrido um AVC e estava internada em outro hospital do SUS do outro lado da cidade. Fiquei pensando como a vida é injusta às vezes, né? A mulher, já com a filha em coma, e ainda passa por isso. Tinha muito tempo que eu não chorava no trabalho, mas nesse dia chorei escondido no banheiro. E foi nessa noite que aconteceu. Eu estava praticamente sozinha no turno, só com mais um técnico que ficava mais em outra ala. Eram umas 3 da manhã, aquela hora que o hospital fica num silêncio que até assusta, sabe como é? Só barulho de monitor, de respirador. A gente que trabalha na área da saúde sabe que 3 da manhã é a hora que mais gente morre. Chamam até de hora do coelho, em alguns hospitais. Não sei explicar direito o porquê. Fui fazer a ronda de sempre, checando os pacientes, os monitores, ajustando medicação, essas coisas que a gente faz toda hora. Quando cheguei no leito da menina, fui verificar os sinais vitais dela, como sempre fazia. Anotei tudo na prancheta e ajeitei o soro. Tava tudo normal, os números todos estáveis, como vinham sendo há semanas. Aí aconteceu uma coisa que me arrepiou da cabeça aos pés, que até hoje eu sinto o frio na espinha quando lembro. Senti uma mão segurar a minha. Uma mão gelada, sabe? Gelada mesmo, mas não aquele gelado de quem tá com a circulação ruim. Era um frio diferente. Olhei e era a mão da menina. Meu coração disparou na hora. Pensei, meu Deus, ela tá acordando do coma. Ia já chamar o médico, mas aí ela abriu os olhos e me olhou de um jeito tão... sei lá, parecia que ela estava vendo além de mim, sabe? Não era o olhar de uma criança de 9 anos. Era um olhar profundo, de quem está vendo algo que a gente não consegue ver. Daí ela falou com uma voz fraquinha, mas bem clara. A mamãe está aqui. Eu vi ela. Ela está me chamando. Fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Tipo, como assim a mãe dela estava ali? A mulher estava internada em outro hospital.
Na hora pensei que talvez ela tivesse melhorado, recebido alta e vindo visitar a filha sem eu perceber. Olhei em volta do quarto. Não tinha ninguém. Mas a menina estava olhando fixo para um canto vazio do quarto, como se tivesse alguém ali. Tentei acalmar ela, falei que ia chamar o médico, que ela estava acordando e isso era muito bom, que a mãe dela ia ficar feliz quando soubesse. Mas nem deu tempo. O monitor cardíaco começou a apitar feito louco, os batimentos dela caíram de repente. Na hora, acionei o código azul, sabe? Aquele alerta de parada cardíaca. Veio a equipe toda, tentamos reanimação, massagem cardíaca, desfibrilador, adrenalina, todo o protocolo que a gente segue nesses casos. Mas foi tudo muito rápido. Ela se foi ali, na minha frente. Depois de tanto tempo lutando, ela simplesmente foi embora. Quando acabou tudo, o médico declarou o óbito e eu tive que ligar para a família dar a notícia, como sempre a gente tem que fazer nessas horas difíceis. Foi quando descobri algo que me gelou a espinha e que até hoje não consigo explicar direito. O familiar que atendeu o telefone estava chorando muito e disse que tinham acabado de ligar do outro hospital. A mãe da menina tinha falecido exatamente no mesmo horário, no exato minuto em que a menina falou que a mãe estava chamando ela. Não foi tipo, mais ou menos no mesmo horário. Foi exatamente o mesmo minuto, entende? Os atestados de óbito das duas marcam a mesma hora. Isso já aconteceu tem uns 3 anos. E eu até tentei contar para algumas pessoas, mas sempre tem aqueles que falam, ah, coincidência, ou você deve ter imaginado, ou ainda, estava cansada e confundiu as coisas. Mas eu sei o que vi e ouvi naquela noite, e não fui só eu não. De vez em quando tô de plantão na mesma UTI do SUS, juro que ouço uma voz de criança sussurrando, a mamãe tá aqui. As outras enfermeiras também falam que ouvem. Tem até médico, gente super cética que já ouviu e não sabe explicar. E não é só isso. Depois daquele dia, a gente começou a reparar em outras coisas estranhas. Tipo objetos que mudam de lugar sozinhos, luzes que piscam sem problema elétrico nenhum, e sempre perto daquele mesmo leito. Uma vez, uma faxineira nova estava limpando lá e saiu correndo, dizendo que viu uma mulher de mãos dadas com uma menina. As duas meio transparentes, sabe? Ela não sabia da história, nunca tinham contado para ela e mesmo assim descreveu as duas igualzinho às fotos que a família tinha mostrado pra gente. Tem coisas que a medicina não explica, sabe? A gente lida com a morte todo dia no hospital público, mas nunca imaginei que ia presenciar nem sei como chamar, um encontro entre mãe e filha do outro lado. É assustador pensar nisso, mas ao mesmo tempo tem um conforto, né? De saber que ela não foi sozinha, que tinha alguém esperando por ela. Só sei que agora, sempre que pego na mão de algum paciente em coma, presto mais atenção. Às vezes me pego olhando para os cantos do quarto, como se pudesse ver algo ou alguém que está ali, mas que a gente não consegue enxergar normalmente. E sei lá, depois disso comecei a acreditar que talvez exista algo mais além dessa vida que a gente conhece. Que talvez a morte não seja o fim de tudo. Claro que continuo sendo uma profissional de saúde e fazendo meu trabalho com base na ciência, mas tem coisas que acontecem naquele hospital do SUS que nenhum livro de medicina consegue explicar. E essa história da menina e da mãe dela é só uma delas. Tem muito mais coisa que já aconteceu lá. Um dia conto as outras. Não vou revelar meu nome verdadeiro, nem o hospital onde isso aconteceu. É um hospital do SUS aqui na minha região, e prefiro manter o sigilo para me proteger e também ao local. Essa história que vou compartilhar com o Portal do Medo mudou completamente o jeito como eu vejo as coisas. E até hoje não consigo dormir direito pensando nisso. Trabalho como técnica de enfermagem e quem conhece o SUS sabe como é a rotina. Falta tudo: remédio, material, gente para trabalhar. Os pacientes ficam pelos corredores. Às vezes nem temos lençol limpo para trocar. E nessa bagunça toda, tem gente que acaba esquecida.
como o seu Francisco. Ele era um senhor de idade que estava internado fazia uns 3 meses. Diabético, com problemas circulatórios graves e umas feridas nas costas que só pioravam. Sabe aquele tipo de paciente que vai definhando e parece que ninguém nota? Pois é. Seu Francisco era assim. A gente só passava, anotava no prontuário, mas quase ninguém parava para dar atenção. Ele ficava num quarto no final do corredor do 3º andar, daqueles que dividem com outros pacientes. Mas nas últimas semanas, ele estava sozinho lá. Os outros pacientes receberam alta ou foram transferidos, e não colocaram ninguém no lugar. Acho que todo mundo meio que esqueceu que ele estava lá. Era uma terça-feira à noite. Eu estava no plantão noturno. Era por volta de 1 da manhã. Estava tudo calmo. Eu aproveitei para atualizar uns prontuários atrasados. O hospital do SUS fica meio sinistro de noite. Os corredores vazios, aquela luz amarelada fraca, o barulho dos equipamentos velhos. E aí comecei a ouvir um barulho estranho. No começo, achei que fosse o ar-condicionado antigo fazendo aquele barulho de sempre. Mas foi ficando mais claro, parecia um gemido baixo, um pedido de ajuda. Como se alguém estivesse tentando chamar, mas não conseguisse falar direito. Fui verificando quarto por quarto, até que cheguei no do seu Francisco. A porta estava entreaberta, só tinha aquela luz de emergência ligada, e o som vinha de lá. Quando entrei, vi o seu Francisco na cama. Ele estava diferente. Os olhos dele estavam bem abertos, arregalados mesmo, olhando fixo para o teto. O corpo todo rígido, as mãos agarrando os lençóis com tanta força que os dedos estavam brancos. E a boca dele se mexia, como se estivesse tentando falar alguma coisa, mas só saía aquele gemido estranho. Seu Francisco, o senhor está bem? Ele não respondeu, mas seus olhos se viraram na minha direção. E tinha algo errado ali. Os olhos dele pareciam vazios, como se ele estivesse olhando através de mim, não para mim. Me aproximei da cama e toquei a mão dele. Estava gelada. Não era o frio normal de quem tem má circulação. Era um frio diferente, mais profundo. Peguei o pulso dele para verificar os batimentos. Não tinha pulso. Encostei o ouvido no peito dele. Nenhum som, nem respiração. Seu Francisco estava morto. Mas como ele podia estar me olhando? Como a boca dele continuava se mexendo? Saí correndo do quarto, gritando por ajuda. Encontrei o médico de plantão e mais 2 colegas. Expliquei o que tinha visto. Eles foram comigo até o quarto. Mas quando chegamos lá, a cama estava vazia. Não tinha ninguém ali. Os lençóis estavam amassados, o travesseiro afundado, como se alguém tivesse acabado de levantar. Você tem certeza do que viu? O médico perguntou, me olhando como se eu estivesse inventando. Tenho absoluta certeza. O seu Francisco estava aqui. Ele estava, acho que estava morto, mas ainda se mexia. Procuramos em todo o andar. Nada. Checamos o banheiro, os outros quartos, até a escada de emergência. Nenhum sinal dele. O médico acabou registrando como fuga de paciente. Mas como um senhor idoso que mal conseguia se levantar sozinho, poderia fugir. No dia seguinte, fui falar com o pessoal da segurança. Queria ver as imagens das câmeras para entender o que tinha acontecido. O segurança, um rapaz novo, ficou meio hesitante em me mostrar, mas acabou cedendo. E o que eu vi nas imagens, meu Deus, ainda me dá arrepio só de lembrar. As câmeras do corredor mostravam claramente. Às 3 da manhã em ponto, a porta do quarto do seu Francisco se abriu. E ele saiu andando, sozinho. Um homem que não conseguia nem ir ao banheiro sem ajuda estava andando pelo corredor. Mas tinha algo errado no jeito dele andar. Era meio mecânico, como se as pernas se movessem sem dobrar direito os joelhos. E a cabeça dele estava caída para um lado, num ângulo estranho. Ele foi andando pelo corredor, passou pela recepção vazia, foi até o elevador. Mas não apertou o botão. Ficou parado na frente da porta fechada do elevador por uns 2 minutos.
Depois se virou e foi em direção à escada. As câmeras da escada mostraram ele descendo, degrau por degrau, sempre com aquele andar estranho. Chegou no térreo e foi em direção à saída. Antes de sair, ele parou e olhou diretamente para a câmera e sorriu. Não era um sorriso normal. Era uma coisa forçada que contorcia o rosto todo dele. Depois disso, ele saiu pela porta principal e as câmeras externas não registraram nada. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido ao sair do hospital. Mas o pior ainda estava por vir. Quando o segurança voltou a fita para mostrar o momento em que seu Francisco sai do quarto, notou algo que a gente não tinha visto antes. No reflexo do vidro da porta da enfermaria, dava para ver o posto onde eu estava trabalhando naquela noite. E lá estava eu, de costas, organizando os prontuários. E então a gravação mostrou que seu Francisco parou no meio do corredor. Ficou olhando para mim por quase 1 minuto inteiro, só parado lá, me observando, antes de continuar seu caminho. Pedi transferência na mesma semana. Não consegui mais trabalhar naquele hospital. E até hoje, toda vez que atendo um paciente idoso, não consigo deixar de pensar no seu Francisco e em como ele me observou naquela noite, mesmo depois de morto. Portal do Medo, essa é minha história. E por mais que pareça loucura, é tudo verdade.